Olá pessoal, nós vamos ter agora uma aula sobre propriedades coligativas. Você já deve ter se perguntado por que quando você tempera uma salada de alface, com o tempo essa alface murcha. Assim como também quando você coloca uma água para ferver para fazer um cafezinho e você coloca açúcar, retarda o tempo de fervura. Assim como também você deve ter se perguntado por que será que você coloca um aditivo dentro do radiador do carro. Tudo isso é estudado dentro das propriedades coligativas, que justamente trabalha com as alterações que essas substâncias puras têm quando se adiciona um soluto não volátil a elas. Bom, substâncias puras, vamos nos recordar que elas têm propriedades físicas constantes. A água pura, ela ferve a 100 graus Celsius, como congela a 0 graus Celsius, pensando isso a nível do mar. Se eu acrescentar um soluto não volátil a essa água pura, será que vai alterar essas propriedades físicas da água pura? Vamos pensar também que um soluto não volátil é aquele soluto que não vai se vaporizar com o tempo. Essas alterações que as substâncias puras, quando nós colocamos o soluto não volátil a elas, chama-se efeitos coligativos. E esses efeitos coligativos se dão na pressão de vapor, na temperatura de ebulição, na temperatura de difusão e na pressão osmótica. Nas propriedades coligativas também é interessante que a gente pense que sempre depende do número de mols de soluto adicionado. Ou seja, não é qualquer quantidade de soluto que vai causar o mesmo efeito na substância pura. Vai depender do número de mols que eu coloque. Lembrando que o número de mols está relacionado à quantidade de matéria, que é o número de Avogadro, que corresponde a 6 vezes 10 a 23 unidades. Bem, se nós compararmos como exemplo, um recipiente com água em que eu acrescente um mol de sacarose, C12H22O11, que é o açúcar comum. Em outro recipiente com a mesma quantidade de água, nós acrescentarmos um mol de cloreto de sódio, sal de cozinha. Será que o efeito vai ser o mesmo? Bem, se eu analisar a natureza dessas substâncias, você vai perceber que a sacarose é uma substância molecular. O que isso tem a ver? Quando eu coloco a sacarose em água, ela não se dissocia, ela continua um mol de sacarose. Ou seja, aqui eu vou ter dissolvido 6 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose em água. Já quando eu coloco um mol de cloreto de sódio em água, vamos lembrar da natureza iônica do NaCl. Ou seja, quando eu coloco em água, esses íons vão se dissociar, vão se separar em um mol de íons Na+, e um mol de íons Cl-. Consequentemente, na soma eu vou ter 2 mols de íons dentro dessa solução, que corresponde a 12 vezes 10 a 23 íons. Comparativamente, então, a mesma quantidade em mols de NaCl e em mols de sacarose, eu tenho muito mais partículas do NaCl fazendo efeito sobre essa substância pura do que na sacarose. Então, isso também tem que ser levado em conta quando nós trabalhamos as propriedades coligativas. Antes da gente falar do efeito, vamos pensar o que é a pressão de vapor. É a pressão exercida por um vapor. Se eu coloco num sistema aberto um pouco de água pura no recipiente, essa água vai evaporar. Aquelas moléculas de água que estão em contato com a superfície do ar atmosférico, estão na superfície em contato com o ar atmosférico, elas vão sair dessa superfície evaporando com o tempo. É um processo natural dentro do ciclo hidrológico, que vai depender, óbvio, dessa superfície de contato. Quando eu fecho esse sistema, o que acontece? Inicialmente, eu vou ter uma saída muito grande de moléculas do estado líquido para o estado de vapor. E com o tempo, quando já estiver saturando de vapor de água, essas moléculas de vapor de água também vão voltar ao estado líquido. Até que chega um momento em que essas velocidades, tanto de vaporização como de liquefação, elas vão se igualar. É o que nós temos um equilíbrio entre as duas fases. Dessa forma, nós temos uma pressão de vapor que vai ser exercida sobre o líquido que nós temos dentro desse sistema. Essa pressão que o vapor d'água está exercendo sobre esse líquido, que nós chamamos de pressão máxima de vapor, que é óbvio, gente, que vai depender da temperatura que nós estamos trabalhando e da substância. Cada substância tem a sua pressão máxima de vapor a uma dada temperatura. A
pressão máxima de vapor, ela não varia com a quantidade de líquido. Ou seja, dentro desse recipiente, não importa se ele tenha pouco líquido, ou esteja pela metade, ou esteja cheio, a pressão máxima de vapor vai ser a mesma. Só depende da temperatura e do tipo de substância. Da mesma forma, eu posso ter um recipiente pequeno, um recipiente um pouco maior, um recipiente bem grande contendo esse líquido, que a pressão de vapor também vai ser a mesma. Lembrando sempre que tem que estar na mesma temperatura e ser a mesma substância. Quando nós analisamos, por exemplo, 3 substâncias diferentes aqui, dentro da mesma temperatura, vão ter pressão máxima de vapor diferentes. O caso da água líquida transformando em vapor, do etanol líquido transformando em vapor e do éter comum líquido transformando em vapor. Veja que a 20 graus Celsius cada um tem a sua pressão máxima de vapor. Interessante como a água tem uma pressão máxima de vapor bem menor se comparada ao éter. Se eu colocar isso num gráfico, a 20 graus Celsius, veja só, a pressão máxima de vapor da água 17,5, do etanol 44 e do éter 442. Nós dizemos sempre que quem tem a maior pressão máxima de vapor é aquela substância mais volátil, aquela mais fácil de escapar daquele líquido. Aí a pergunta é, mas por que será que esse éter tem uma pressão máxima de vapor em relação à água? Porque a gente se fixa muito na água por ser um exemplo mais comum. Mas vocês vejam que o custo para você transformar água líquida em água de vapor é muito grande. Olha a quantidade que nós temos na mesma temperatura. Isso tem um porquê. Isso tem relação, analisando aqui as estruturas dessas moléculas, né, da água, do etanol e do éter, depende das interações intermoleculares. Vamos nos lembrar que interação intermolecular não é a interação entre moléculas, mas entre as moléculas, não é dentro da molécula, não é entre os átomos dessa molécula. Mas como interage uma água com outra molécula de água, como que interage um etanol com outra molécula de etanol, como interage um éter com outra molécula de éter. Lembremos dos 3 tipos de interações intermoleculares. Nós temos dipolo-dipolo e o dipolo induzido. Mas existe um dipolo-dipolo que é muito forte, que é o caso que acontece com a molécula de água. A molécula de água é uma molécula angular, polar, altamente polar. Ela tem polos positivos e tem oxigênio com polo negativo. E uma molécula de água interage fortemente com outra molécula de água através do seu polo negativo e positivo. Para que se rompa essa interação, que é o que acontece na evaporação, na vaporização, na ebulição, o que acontece? É necessário que se quebre essa interação. E para quebrar a interação das intermolecular, que nós chamamos de pontes de hidrogênio, é necessário muita energia. A ponte de hidrogênio, vamos recordar que ela acontece quando nós temos hidrogênio ligado aos elementos mais eletronegativos da tabela, que é flúor, oxigênio e nitrogênio, que é o caso da água, hidrogênio e oxigênio. Quando eu analiso o etanol, que é uma molécula que vocês também já trabalharam com ela, existe uma parte apolar e uma parte polar. Existe também dipolo? Dipolo? Sim, mas esse dipolo não é tão forte como a interação que acontece na água, de forma que é um pouco mais fácil você conseguir a vaporização do etanol. O éter não. O éter nós temos aqui o oxigênio entre 2 radicais etil. Ele é uma molécula fracamente polar ou ainda dita como apolar. Dessa forma, a interação é dipolo induzido. É muito fraca a interação entre duas moléculas de éter. Dessa maneira, é muito fácil você ter a vaporização do éter. Por isso que ele é tão volátil, que se você deixar um frasco de éter aberto, ele volatiliza com muita facilidade. Agora, o que é a tonoscopia? Justamente o efeito de eu colocar um soluto a uma substância pura, que é um efeito de propriedade coligativa, como nós já comentamos. O que acontece quando você coloca um soluto, um NaCl, ou você vai ferver lá o seu cafezinho e coloca o açúcar? Esse soluto, ele impede a vaporização normal daquele líquido, ele retarda isso.
de maneira que a pressão máxima de vapor ela vai ser diminuída. Se, por exemplo, a 20 graus, que nós já pegamos como exemplo anterior, você tinha para a água 17,5 de pressão máxima de vapor, quando eu coloco o sal ou o açúcar, essa pressão máxima vai ser diminuída, vai ser menor que 17,5. Então a tonoscopia estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor. É um dos efeitos coligativos. Antes da gente falar em ebulição e antes da gente falar em congelamento, vamos nos recordar do diagrama de fases. Aqui nós temos um gráfico pressão versus temperatura e nós temos os 3 estados físicos, sólido, líquido, gasoso ou vapor. É claro que cada lado que nós temos, e analisando aqui dessas curvas, eu tenho o estado sozinho sólido, que é bem organizado, o líquido mais ou menos organizado e o vapor ou gás que é desorganizado. Quando eu já analiso a interação entre essas fases, sólido e líquido, nós temos a passagem do sólido para o líquido, que é a fusão, e o líquido para o sólido, que é a solidificação ou congelamento. Da mesma forma que de líquido para o vapor, nós temos a vaporização, e de vapor para o líquido, nós temos a condensação. Assim como de sólido para vapor, nós temos a sublimação, e o inverso, nós temos a ressublimação. Bem, qual que é a importância disso aqui, né? Nós temos que pensar o seguinte: será que existe, primeiramente, um momento em que eu tenho os 3 estados físicos conjuntamente para uma substância? Temos. Esse ponto em que nós temos as 3 fases conjuntamente coexistindo, né, é chamado de ponto triplo, tá? Para a água aqui, se você pensar em fusão ou congelamento, né, a 760 milímetros de mercúrio com o nível do mar, ela congela a 0, e que ao nível do mar ela ferve a 100, o ponto triplo dela vai acontecer quando? Quando a temperatura for de 0,01 grau e quando a pressão for de 4,57 milímetros de mercúrio. Então, nessa temperatura e nessa pressão, nós vamos ter os 3 estados físicos da água junto: sólido, líquido e vapor. Uma outra coisa interessante dessa diagrama de fases é o ponto crítico. A gente pensa muitas vezes, qual a diferença de gás e vapor? O ponto crítico seria a temperatura mais alta que pode existir o líquido com gás. Acima desse ponto crítico, eu tenho apenas gás. E nesse caso, quando eu tenho gás, eu não consigo liquefazer esse gás aumentando a pressão e mantendo a temperatura constante. O vapor eu consigo. Se eu aumentar a pressão e mantiver a temperatura constante, eu consigo liquefazer o vapor. Já o gás não. Então, o ponto crítico, ele é o último ponto em que eu consigo ter a coexistência entre líquido e gás. Ok, pessoal? O ponto de ebulição. Vamos pensar que o ponto de ebulição, ele se dá através do aquecimento da água, e essa água, ela vai ter o seu vapor competindo com quem? Com a pressão atmosférica. A gente sempre vê as reportagens que quando você está numa montanha, por exemplo, o ar é rarefeito, tem poucas moléculas de ar atmosférico. Quando eu estou no nível do mar, a gente considera a altura 0. É onde nós temos uma quantidade de pressão atmosférica ideal, vamos dizer assim. A pressão atmosférica é a pressão exercida pelas moléculas de ar atmosférico. Vamos lembrar que pressão é força sobre área. Então, nós estamos constantemente submetidos à pressão atmosférica, nós, os objetos, a água ou qualquer outra substância. Então, para que esse vapor saia, né, na fervura, ele está competindo com uma pressão que está empurrando ele para o lado contrário, volta vapor para a água. Então, para que ele consiga sofrer a ebulição, para que essa bolha arrebente e saia desse líquido em forma de vapor, ela tem que ser igual ou maior que a pressão atmosférica. Veja só, pessoal, que comparando aqui a água com etanol e com éter comum, que nós já falamos anteriormente, a mesma pressão ao nível do mar, eles têm fervuras diferentes. A água ferve, a ebulição dela a 100 graus, justamente devido àquelas interações já comentadas anteriormente. O etanol a 78,3
e o éter 34,6, ou seja, numa temperatura ambiente um pouco mais quente, você já tem a vaporização do éter. É importante então lembrar que cada substância tenha o seu ponto de ebulição. Falando novamente na questão da ponto de ebulição, nós temos que lembrar que dependendo da pressão atmosférica, esse ponto de ebulição para a mesma substância ele varia. Se eu tiver com a água, por exemplo, ao nível do mar, se eu estiver lá no Rio de Janeiro, Salvador, qualquer um ponto que você esteja ao nível do mar, o que acontece? A temperatura de ebulição é 100 graus Celsius para a água. Cada substância tem a sua. Então existe uma pressão atmosférica, vamos pensar numa coluna bem grandona, empurrando esse vapor d'água para dentro. Já se eu estiver numa montanha, vamos pensar que a coluna vai diminuir um pouquinho, né? Se eu estiver lá em Campos do Jordão, em São Paulo, que é 1.628 metros, então numa altitude maior, você tem menos ar atmosférico, o ar é mais rarefeito, consequentemente, a coluna de ar empurrando esse vapor d'água para dentro vai ser menor. Então, competitividade com vapor d'água também vai ser um pouquinho mais tranquila, de forma que diminui a temperatura de ebulição. E para quanto que foi a temperatura de ebulição aqui? 95 graus Celsius. Então, toda vez que você vai falar em temperatura de ebulição, é necessário que você veja qual a altitude do local que você está se referindo. O que é ebulioscopia? Justamente o efeito desse soluto colocado em uma substância pura em relação à temperatura de ebulição. Quando eu tenho ebulioscopia, vai ocorrer um aumento da temperatura de ebulição quando você vai acrescentar um soluto ou uma substância pura. Então a água a nível do mar, ela ferve a 100 graus. Se você colocar lá para fazer o seu café um açúcar, ou se eu acrescentar, pegar a própria água do mar com sal, a temperatura de ebulição vai ser maior que 100. Por quê? Porque esse soluto vai, vamos dizer assim, atrapalhar a saída desse vapor d'água. É como se tivesse uma interação entre esse soluto, aquelas partículas de soluto, e a água, de forma que vai ser mais difícil para que esse vapor d'água saia dessa água. Então nós vamos ter um efeito de aumentar a temperatura de ebulição, de forma que se a 760 milímetros de mercúrio a água ferve a 100, quando você colocar uma água com sal, uma água com açúcar, ela vai ferver numa temperatura um pouco maior que 100 graus Celsius, que vai depender, óbvio, da quantidade de soluto acrescentada. A crioscopia se refere à temperatura de congelamento. A água congela ao nível do mar a 0 grau. Porém, se eu colocar um sal, o que vai acontecer? Até um açúcar na água. Ele vai também atrapalhar o rearranjo dessas moléculas de água para formar o gelo. E então vai diminuir a temperatura de congelamento. Vocês vejam que aqui a água congela a 0, mas se eu colocar uma água com sal, ela vai congelar numa temperatura menor que 0 graus Celsius. Então é aquela história, eu coloquei o que lá? Por exemplo, eu coloquei um aditivo no meu radiador, num local frio, para evitar que se der um frio de 0 graus, meu radiador não vai congelar. Por que se joga, por exemplo, sal nas calçadas ou até nas ruas em países muito frios na época daquele inverno bem congelante? Porque se der um frio de 0 grau, também a água não vai congelar. É necessário dar um frio muito menor que 0 para que congele aquela água. E isso daí vai o quê? Melhorar as condições para aquelas pessoas trafeguem naquele local. Osmose. Osmose é a passagem, um fluxo de solvente, quando eu tenho uma membrana semipermeável separando um solvente puro de uma solução concentrada ou até uma solução mais diluída de uma solução concentrada. Lembrando que apenas passa pela membrana permeável, semipermeável o solvente, o soluto não passa. Aqui vocês vejam que nós temos o mesmo nível, nós temos água pura e água com sal. O solvente vai passando para aquela água mais concentrada de forma que vai aumentar esse volume. É o que acontece no caso da alface. Nós temperamos a alface tem a maior percentagem que nós temos na alface é de água. E devido ao tempero ter maior concentração, a água da alface vai sair para o tempero. Então essa alface murcha, o próprio tomate também vai murchar. Bom, o que seria a pressão osmótica? Seria a pressão externa para impedir a osmose. Seria uma pressão tal que esse solvente não conseguisse passar por essa membrana semipermeável.
tá? Esse é o efeito da pressão osmótica. Se nós colocarmos aqui uma pressão muito maior do que a pressão necessária para evitar a entrada desse solvente, nós vamos ter a osmose reversa. Ou seja, a água da solução concentrada vai começar a sair para o outro lado, vai sair o inverso. A água vai sair daqui e vai para a água pura. Isso daí, gente, é o sonho, né, que se tem e que se faz, inclusive, no Oriente Médio, que tem uma falta grande de água. Você obter a água pura através da água do mar, através da osmose reversa. É um processo muito caro ainda, mas é óbvio que com estudos posteriores e com a falta da água que está acontecendo no mundo e tendo uma quantidade tão grande de água do mar, é um processo perfeitamente possível de ser estudado e aperfeiçoado. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor sobre esse processo e fazendo outras atividades que serão propostas, com certeza vocês vão ter um ótimo aprendizado. Bons estudos!